Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV, nesse dia especial. E hoje nós vamos dar um pulinho para Caxias do Sul para conhecer uma super mulher. Ela que é a Perla César, vou chamar ela aqui. Seja bem-vinda, Perla. Oi, Eli, é um prazer estar com você. É um convite tão especial estar na Vale TV, nesse programa incrível, das pessoas que inspiram. Me senti honrada com o teu convite e digo que assim, ó, é um prazer estar com outra grande mulher que é a fonte de inspiração de todas nós. Ai, muito obrigada, muito obrigada. E a Perla, na verdade, ela tem mais de 30 anos de experiência em liderança, né? É figura pública, também tem um programa de TV na Serra, né? Que é Resolvendo Dilemas, que ela vai falar para nós também sobre isso, né? E ela é porta-voz de uma temática que para mim é muito cara, que é o empoderamento feminino. Então, nós vamos falar muitas coisas hoje aqui, então fique com a gente, porque tá muito especial esse programa, né? E para a gente começar a falar um pouquinho, Perla, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, para as pessoas te conhecerem um pouco mais, né? E também trazer aí essa conexão com essa pauta tão importante que é o empoderamento feminino. Bom, Eli, não tem como eu falar sobre a minha trajetória profissional sem contar um pouco do que foi a minha infância e do que me levou. Eu acho que a diversidade, de todas as formas, infelizmente ou felizmente, né, ela é o propulsor das grandes realizações. Geralmente as coisas acontecem quando existe uma crise ou uma adversidade, é o que lapida o ser humano. E nisso, então, minha carreira profissional começa aos 9 anos, porque eu, aos 5, descubro, infelizmente, que dentro da minha casa eu tinha o processo, o problema, a dor de milhares ou milhões de outras famílias no Brasil, que é o alcoolismo. Meu pai era alcoólatra e eu vivenciei isso no meu dia a dia, a violência e todo esse processo. Claro que dentro da ideia de uma criança de 5 anos, ao ver a violência, gera uma mudança. E comigo foi isso muito drástico, realmente. Ao perceber o comportamento do meu pai, então, naquele momento, eu brinco que ali morreu a criança e nasceu a mulher. Eu sei que parece muito exagerado, 5 anos, mas essa foi a grande verdade. Quando eu passo por esse processo traumático, eu tinha um ritual com meu pai, aonde eu ia buscar ele na esquina, meu pai militar, a gente tinha muita formalidade, muitas regras rígidas em relação ao comportamental e a questão de altas performances e tudo isso desde muito pequena. Nisso, eu não fui buscar o meu pai na esquina de casa. E ele chegou então, e ao entrar em casa, ele pergunta por que o bebê dele, a menininha do coração dele, não tinha ido buscá-lo. E eu disse, pontei o dedinho para a cara dele e disse: porque o meu pai morreu, eu não tenho mais pai. E aí olhei para minha mãe, apontei o dedo para ela também e disse: eu quero aprender a ler e escrever, quero que tu me bote na escola, porque eu não quero ser burra que nem tu. Nisso, a minha mãe me escutou, graças a Deus, né? E me colocou na escola. Na época, a gente está falando de mais de 40 anos atrás, né? Isso era possível. Eu adentrei a escola e sempre fui muito decidida no que fazer, no que eu queria para mim. E o que eu queria para mim não era a vida que a minha mãe tinha. Nisso, aos 9 anos, então, mais uma vez, mais um enfrentamento. Como o meu pai, ele não tinha mais tanto poder sobre mim e tinha perdido aquilo que era aquela admiração que eu possuía por ele, né, na figura paterna. Ele acabou tentando me controlar ou me dominar através da questão financeira, o que infelizmente acontece com muitas mulheres até hoje, né? Que é a questão do controle através dos recursos financeiros. E por isso, aos 9 anos, eu fui trabalhar fora. Uh,
eu comecei a trabalhar num salão de beleza, varrendo o chão, limpando. Depois, aos 11, eu já estava trabalhando em uma loja de roupas, porque se você considerar que eu entrei com 5 anos, aos 11 eu já estava fazendo quinta ou sexta série, né? E era possível, então, fazer o CIE nessa época. E, nesse momento, então, eu fazia o CIE e comecei a trabalhar em uma loja. Por isso que a área profissional da minha vida, quando a gente fala, tem mais de 30 anos de experiência, sim, não é um detalhe, é sim uma realidade dentro desse processo de desenvolvimento e de busca da minha liberdade. Eu acho que essa sempre foi a minha maior busca, que era a minha independência, e não existe independência sem independência financeira. E por isso continuei o meu processo de desenvolvimento e sabendo que só poderia crescer profissionalmente, ter a minha independência se eu estivesse capacitada e profissionalmente mais instruída. Dessa forma, eu então, com 15 anos, sou a mais jovem aluna da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, na época que se fazia aqueles vestibulares gigantescos com uma concorrência absurda. Então, eu passei no vestibular para economia com 15 anos. Recordo que nessa época, ao entrar na minha primeira aula de economia, do curso de economia na UFSM, eu perguntei para o professor que horas era o recreio. De tanto que eu realmente tinha vontade de fazer as coisas, mas muita pouca maturidade para aquele processo. Nessa corrida pela minha independência ali, eu fiz de tudo que tu pode imaginar que fosse ético. Vendi óculos, vendi extintor de incêndio, trabalhei em mercado, loja de roupa, assim, dentro dessa carreira profissional, realmente a área comercial me abraçou. Confesso que no início o meu sonho era ser secretária, eu tinha essa ilusão, né? Passava pelas empresas e via aquela mulher bem vestida, bem empoderada, né? E eu sempre querendo ter aquele mesmo padrão. E esse também foi o que me levou à área automotiva. Para que eu fosse até a empresa em que eu trabalhava de extintores, eu pegava um ônibus e atravessava a cidade, atravessava o centro da cidade. E naquele exato horário que o meu ônibus passava, sempre tinha em frente de uma concessionária Ford, uma mulher lindíssima, assim, ó, de um empoderamento incrível. O nome dela é Lariane. E eu passava naquela concessionária e dizia, eu queria muito ser como aquela mulher, como eu queria ser como aquela mulher. E eu acho que o trabalho, o universo e tudo aquilo que tu propaga acontece. Passou 2 anos e abriu uma vaga nessa concessionária, eu me candidatei àquela vaga e iniciei minha jornada na área automotiva, dentro da concessionária Ford, em que a Lariane, aquela figura que eu via toda vez que passava de ônibus, era gerente comercial lá, e iniciei meu trajeto nesse momento aí, há 1997. Uau, que maravilha, Perla. Nossa, que história linda, né? E eu fico cada vez mais feliz, assim, sabe? Esse programa ele já está na 4ª temporada, então 4 anos, né? Entrevistando pessoas diferentes. E a Perla, ela tem, assim, uma relação próxima comigo em função do capitalismo consciente, né? Mas a gente nunca para conversar sobre essas coisas da vida, né? E para mim, assim, é tão gratificante, tu não tem noção, assim, de quanto é legal fazer esse programa e poder ter acesso a falas, a histórias de pessoas como a tua, né? Que realmente talvez eu não tivesse acesso, né? E poder trazer isso para o público, né? E mostrar que sim,
Dentro das nossas vidas, nós temos muitas coisas para celebrar. A vida, às vezes, não é tão fácil, né? E, às vezes, a gente fica ali se vitimando, né? Com coisas, mas, ao mesmo tempo, todos nós temos problemas, né? Temos perrengues, temos dilemas, né? Temos coisas a enfrentar e a superar, né? E a tua trajetória, Pérola, ela traz muito disso, sabe? Ela nos motiva a dar espaço que às vezes falta para tantas pessoas, né, para encontrarem os seus espaços e o seu espaço para trazerem aí a sua potência no mundo, né? E Pérola, eu estava dando uma olhada aqui na tua mini bio, enfim, né? A educação sempre foi então a questão fundamental, né, que trouxe a liberdade para a Pérola atual, né, que eu conheço, né, dos últimos aí 5 anos. E eu queria que tu comentasse com o público, né, de que maneira hoje tu tens trabalhado essa pauta e tem inspirado outras pessoas, outras mulheres, a talvez não passar por tudo que tu passou, né? Eu queria entender, assim, quais são os projetos que tu está desenvolvendo, né, trazendo essa pauta que é tão relevante, né, para todas nós. Bom, eu acho que tudo que a gente vivencia, né, Eliane, tem a ver com a nossa maturidade emocional, com aquilo que a gente está realmente em condições de exercer e com os ciclos. Até os meus 40 anos, eu vivi a um nível hard de entrega, de resultado, de cobrança. Claro, isso me trouxe realmente muitos resultados profissionais. Fui melhor vendedora do Brasil da marca Ford. Tive aí a gestão, dentro da possibilidade de gestão de mais de 20, 30 vendedores em times comerciais. Liderei o market share de uma outra montadora aqui na região da Serra Gaúcha por 3 anos consecutivos. Ninguém vendeu mais carro que eu na Serra Gaúcha. Mas tudo isso tem um preço, né? Que se esta conta vem quando não há o equilíbrio, quando isso é feito simplesmente na intenção de talvez atender ou agradar o outro. E foi o que aconteceu comigo. Aos 40 anos, essa minha bagagem emocional reprimida, onde eu colocava isso tudo embaixo do tapete e transformava o trabalho em uma fuga, me rendeu então uma depressão gigantesca. Aos 40 anos, eu entro num processo de declínio, porque emocionalmente eu precisava lidar com essas questões e nunca quis. E aí a conta chegou e chegou alta, Eliane. Eu comecei a não ter os mesmos resultados profissionais, a não ter as mesmas entregas, a não ser mais aquele profissional, né? E nisso, então, emocionalmente abalada, eu passo por um processo gigantesco de perda. Eu perco o emprego, primeira vez na minha vida, isso nunca tinha acontecido. Eu tenho a minha primeira grande derrota. E a partir disso, obviamente, a minha estrutura pessoal, né? Minha vida pessoal, ela era segregada, sei lá, eu ao quinto ponto. E no meio da minha depressão, então, o meu ex-marido não suporta o processo do meu estágio e pede a separação. Ele, então, vai embora e me deixa eu e 2 filhos para criar. Naquele momento, tomada realmente de total desestrutura, eu faço o fundo do poço. Eu brinco que é o melhor lugar do mundo para te começar a retomar tua vida, é o fundo do poço. Mas eu espero que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Eu tenho uma crise e tento suicídio, Eliane. Eu, infelizmente, me jogo em frente a um carro. Graças a Deus, o bom motorista que estava ali não estava em alta velocidade e ele percebeu. E naquele momento, o meu conterrâneo aqui da Serra Gaúcha, ele faz o que ele melhor poderia fazer por mim. Ele buzina fortemente e grita aos 4 cantos: tu quer morrer, desgraça? Com aquilo, eu acordo
e me percebo que o que eu estou fazendo não vai levar a nada positivo. Realmente, o start da minha vida vem com um automóvel, a buzina e um gringo gritando: tu quer morrer, desgraça. Então, isso me tira daquele momento e me faz eu despertar que eu não podia morrer, eu tinha 2 filhos para criar, eu não tinha como continuar naquela minha situação. E nesse momento, então, eu começo uma nova jornada. Essa jornada, graças ao apoio, né, das redes de amparo, ao apoio dos grupos de mulheres, ao apoio das terapias, eu fui me reestruturando, retomando meu dia a dia e começando a trazer algumas novas perspectivas para mim, sabe, Eliane? Eu começo a perceber que eu sou sim muito capaz e tenho alta performance, e tudo que eu vivenciei até os 40 anos não foi em vão, mas que só isso não iria me fazer um ser humano completo e muito menos uma mulher empoderada. Sim, imagino. E aí tu começa a fazer um trabalho para as mulheres, né? Eu vi também que tu teve aqui vários projetos, né? O Não Sem Culpa, o workshop Eu Amor, né? Os Inquietas. Então eu queria que tu falasse um pouquinho o que é isso, né? E o que foi, quais são os impactos, né, que geraram a partir dessa tua iniciativa. Exatamente. E aí nisso eu começo a minha jornada, Eli, de buscar soluções para mim. Eu depois de tomada a decisão que eu não queria mais me colocar e ficar naquela posição de vítima, de toda aquela condição, eu fui atrás de soluções. Eu sou uma pessoa muito assertiva nesse sentido. E busquei tratamento, medicamento, busquei tudo o que foi possível e necessário para aqueles momentos. E me apoiei muito em terapia, eu fiz yoga, respiração, técnica em grupos. E nesse instante, aquela veia educativa, aquilo que sempre esteve dentro de mim, meio que palpitou. E eu comecei a querer levar a outras mulheres aquilo que eu vivenciei e que deu certo para mim. Nesse contexto de eu sei que tem muita mulher por aí vivendo, sofrendo ou passando por algo parecido com o que eu passei, e que elas também estão buscando respostas, né? E elas também querem uma solução, ou querem um caminho, ou querem qualquer coisa que possa chegar até elas. Nisso, então, eu escrevo um livro chamado Eu Amor, aonde eu descrevo como aconteceu na minha vida e o que eu fiz para superar ou para melhorar ou para pelo menos caminhar dentro desse processo. E nisso, as mulheres que conviviam comigo nos grupos, elas começaram a dizer: por que você não faz um workshop? Por que você não ensina isso que você está trazendo? É tão legal isso aqui, eu adorei isso que você faz e tudo. E nesse processo, a gente começa então com a questão do workshop Eu Amor e a fazer, fizemos ali uns 6 ou 7 presenciais com grupos de mulheres, sempre trazendo ou traduzindo. Eu acho que isso vem muito também da minha área comercial, né? Eu consigo traduzir bem, embalar bem aquilo para que o outro consiga aprender mais facilmente. A minha comunicação acaba sendo bem assertiva nesse sentido e eu acho que eu consegui ajudar as mulheres também a encontrar o seu caminho. Dentro desses projetos, né, quando a gente fazia o workshop Eu Amor, nas presencialidades, nos exercícios, ao final a gente sempre fazia uma pesquisa perguntando o que mais tinha sido impactante na vida delas. E nisso, no responder as perguntas, elas diziam pra gente: sabe que o que eu mais aprendi aqui foi a dizer não sem culpa. E aí a gente traz um resumo, um pocket de todo o Eu Amor dentro da ideia do não sem culpa, onde a gente ensina mulheres a dizer não de verdade, com técnica, com argumentação, e não para pessoas presenciais, não para situações online, não para convites, não para serviço, e dentro da questão da assertividade. Porque uma coisa que eu descobri nesse processo todo foi que, ao querer ser aceita
dentro dos grupos, dentro das empresas, ou para me sentir amada, eu fazia uma coisa muito errada, que era dizer sim para todo mundo. Como que se dizer sim ao outro demonstraria ou faria com que o outro demonstrasse realmente amor ou afeto ou afeição por mim? Quando eu percebo que não é bem assim, eu começo então também a ensinar as mulheres a poder dizer não, para que elas possam ser assertivas no que elas fazem, porque para dizer, quando você diz sim para o outro, sem querer dizer sim para o outro, tranquilamente você está dizendo não para si mesmo. Então, e assim nasceu esses projetos. Que legal. E é um processo, né, Perla, de autoconhecimento, né? Eu acho que quanto mais a gente se conhece, a gente vai reforçando, então, nossos valores e vai tentando trazer esses valores para o mundo, né? E deixar de lado um pouco essa crença de que se a gente fizer tudo que o outro quer, a gente vai ser aceito. E está muito assim, né? Muitas mulheres, principalmente, né, têm essa visão, né, de que ajudar é a melhor solução, e muitas vezes não é, né? Mas bem bacana aí, e por tudo que tu fez, né, de antemão aqui, já te agradeço, né, em nome do universo feminino, né, porque realmente faz total diferença, né? E a gente estava conversando antes nos bastidores, né? O quanto realmente assim a gente vive muito nas nossas bolhas, né? Quando a gente começa a furar as nossas bolhas, a gente vai entendendo de que às vezes a nossa fala, que parece tão simples, tão assim, eu não vou falar isso aqui porque isso aqui não vai fazer diferença. Vai fazer a diferença sim para uma pessoa, né? Então eu acho que é muito bacana isso, né? E Perla, vamos falar um pouquinho sobre o teu programa agora, o Resolvendo Dilemas. Me conta o que que é e o que que tu fazes e aonde passa, enfim, né? Fala um pouco sobre ele. E de novo, né? Ele é o ciclo de todo esse processo. Quando a gente já estava ali com 2 anos dos projetos do Eu Amor, das presencialidades, vem a pandemia. E ao chegar a pandemia, não se podia mais fazer os encontros presenciais, não se tinha mais como se fazer todo o projeto do Eu Amor. Nisso, então, a gente começa a executar um projeto direcionado às mulheres, e aí muito mais idealizado por uma amiga minha que estava sempre junto comigo em todos esses projetos de empoderamento feminino, que era a Michele, e ela então disse assim, vamos transformar isso em um treinamento online via WhatsApp. E aí nasce então um treinamento que a gente ficou 40 dias, os primeiros 40 dias de pandemia, onde estava todo mundo fragilizado, todo mundo muito, muito sofrido, muito desestruturado. A gente passou 40 dias diariamente com um grupo de mais de 250 mulheres. Na época o WhatsApp só podia 256, né? Então a gente estava com um grupo totalmente lotado, mulheres do Brasil inteiro contando as suas histórias e trabalhando as ferramentas que a gente desenvolveu dentro do Eu Amor, aplicando com elas, trabalhando todo esse processo. Nisso, o dono da TV Cidade, no canal 14 da NET em Farroupilha, escutou essa minha história e o que a gente fazia nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e me convidou para fazer um bate-papo com ele para contar um pouco de tudo isso que a gente estava construindo em relação ao empoderamento feminino. Eu fui lá para ele me apresentar, para ele me conhecer, e nisso conversamos por mais de 1 hora. Ao final da conversa, ele disse, eu não vou mais gravar o programa com você. Eu disse, pronto, fiz tudo isso, estraguei meu dia, era para mim vir aqui me divulgar, e aí estraguei, falei demais. E ele disse, não, eu não vou gravar um programa com você, eu vou te dar um programa. Então, no meio da pandemia, primeiro era 20 de março, ali abril de 2020, nasce então o Resolvendo Dilemas, que é um programa direcionado exatamente para tratar de toda e qualquer questão, trazer soluções, cases, ideias que possam realmente demonstrar para as pessoas que a solução às vezes está ou dentro de nós
ou bem mais próximo de nós do que a gente às vezes até imagina, porque temos a tendência de achar que tudo que é do outro é melhor, né? A grama do vizinho é melhor, o outro faz melhor, e não se valorizar ao ponto de reconhecer as suas habilidades. E por isso aí a gente já está também, desde 2020, com o programa, trazendo temas direcionados a áreas profissionais, temas direcionados a áreas mais regionais, conteúdos internacionais, abrangendo realmente muito esse processo de mostrar para as pessoas, né, que a gente pode tudo que a gente quiser. Principalmente nós mulheres, nós podemos tudo que a gente quiser. Com certeza, que bacana, muito bacana. E, Perla, me diz assim, qual é a tua visão de futuro? Onde é que tu quer estar? Qual é o teu projeto aqui, daqui para frente? Sabe que o meu projeto é realmente dar continuidade a esses desafios, trazendo para dentro desses desafios uma coisa que eu sempre fui muito relutante. Eu acho que eu estou entrando no meu terceiro ciclo desse processo, que é incluir a tecnologia e a inovação para o empoderamento feminino. Eu acho que isso hoje ele está ainda muito distante da nossa realidade, né? Como grande maioria, como grande massa, mas eu vejo que é inevitável a inclusão da tecnologia, de todo esse escopo, né? E aí, dentro dessa minha construção, eu busco sempre os parceiros, os amigos ou as entidades que podem fazer com que a gente construa isso. Desde que eu comecei essa jornada de trazer a inclusão, a tecnologia, a inovação para o processo feminino, também mudei um pouco o meu conceito em relação a como é que a gente pode aproximar essas duas questões. Porque até então eu mesmo era meio preconceituosa com esse processo de que empoderar a mulher não tem nada a ver com fazer com que ela possa empoderar o seu negócio, o trabalho dela, o empreendedorismo. Parecia muito distante essas ideias. Ao colocar uma visão de startup para dentro do meu conceito, a trazer a questão das inovações, eu começo a perceber, Eliane, e aí vem para mim a frase que me dá essa outra virada, né? Que é a que eu conduzo hoje. Não existe CNPJ empoderado se não houver um CPF também empoderado por trás. Por isso que a minha hoje, o meu propósito dentro dos projetos sociais, dentro das ONGs, é mostrar para as mulheres que os CNPJs delas serão fortes quando elas também forem, né? E fortaleza não significa perfeição. Fortaleza significa processo, estabilidade, compreender suas fragilidades, entender aonde se coloca, onde se está e reconhecer suas habilidades e desenvolver elas para que elas possam ser sempre maiores do que as nossas fragilidades. Então, assim que inicia então o meu processo das consultorias, do desenvolvimento dos CNPJs, das empresas, das expansões comerciais, do trabalho muito mais direcionado a isso, a empoderar CNPJs através dos CPFs femininos que estão dentro. Sensacional, sensacional. Parabéns mais uma vez, Perla. Nós já estamos chegando aqui nos finalmente da entrevista, né? E eu queria que tu deixasse as suas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar, né? Enfim, para dialogar um pouco mais depois, né? Se gostaram aqui do bate-papo, né? Procurar a Perla aí nas redes sociais. É um prazer e me coloco à disposição. Gosto muito de interagir, de auxiliar. Eu acho que esse é o nosso caminho como comunicadoras que somos, Eliane, mas como principalmente mulheres, né? Eu acho que é o papel nosso, né? Arrumar a coroa das outras. E estar ali à disposição. Podem, por favor, me acionar. O meu Instagram é @perlacesaroficial. Estou no LinkedIn também, à disposição, tanto para
para um bate-papo leve, quanto para um auxílio, consultoria, o que for necessário aí para o seu desenvolvimento. Mas eu acho que um recado para todas as mulheres que estão assistindo é: você pode. Pode ser que ninguém tenha dito isso para você, ou até mesmo se disseram, você talvez não tivesse acreditado, mas eu digo para você, de cadeira, da onde eu estou sentadinha, tá? Que você pode. E você pode porque eu pude. Não é uma coisa que eu estou falando só porque eu acho que é legalzinho dizer. Não. A gente é muito mais forte, a gente é muito mais resiliente e a gente consegue, sim, aquilo que a gente tem como propósito, mas como primeiro ponto para você que está assistindo, tá? Primeiro, eu. Não tem como salvar ninguém nesse mundo se você já não tiver salva. Isso é lei até do avião, amiga. Ó, cai as máscaras, é primeiro eu para depois socorrer o outro. Isso não é egoísmo, tá? Isso é amor próprio. Sensacional. Perla, muito, muito obrigada aí pela tua partilha da tua história, das tuas memórias, né? De toda essa trajetória profissional tão rica, né? E deixar aqui o meu, em nome da Vale, né? Foi um prazer ter estado contigo aqui, né? E venha outras vezes quando puder, né? Acho que é bem bacana. E para as pessoas que estão nos assistindo aqui, também agradeço, né? E já convido para estar na próxima semana, na quinta-feira, às 22 horas, com mais o programa As Pessoas Inspiram, né? Porque, como diz a Perla, né? Todos nós temos um potencial interno, né? Basta a gente acreditar na gente, né? Então, bye bye a todos, bye bye, Perla, muito obrigada e até breve.